Tudo certo? Só quando tiver todo mundo ok, pode me dar um ok, que daí eu... Tudo ok, senhores? Podemos começar? Tá? É que os polícias acordaram cedo, essa hora tá todo mundo com fome. A minha fase, Você era um lanchinho? O lanchinho engana, né? Mas. Uma vez às 3. Começava às 3? Acordar pelo menos às 3. Quando dorme, né? Show? Podemos? Certo. Podemos? Peço para primeiro vocês se apresentem, tá? Nome completo e função, e aí começa a falar da operação. É Daniel Sá Fortes Regis, delegado de polícia, diretor da DEIC, da Diretoria Estadual de Investigações Criminais. Delegado Gustavo Muniz Siqueira, coordenador estadual do combate à corrupção. Ricardo Leal Keller Neto, delegado de 2ª DECOR, que é a região sul. Pessoal, bom dia. Agradeço aqui inicialmente o Dr. Regis, diretor da DEIC, o Dr. Gustavo, coordenador da Coordenadoria de Combate à Corrupção. E em nome deles também agradeço a presença de todos os senhores que sempre foram parceiros da Polícia Civil. E através dos senhores a gente consegue prestar os esclarecimentos à população do serviço que nós prestamos. Senhores, eu tenho dito que nós podemos passar a vida inteira sem sermos vítimas de um furto. Nós podemos passar a vida inteira sem sermos vítimas de um roubo, de uma tentativa de homicídio, de um crime grave. Mas a repressão à corrupção atinge a todos nós como vítimas. Não há nenhum de nós aqui nessa sala que não seja vítima do desvio de recursos públicos, da malversação do dinheiro que sai dos nossos bolsos e deveria ser aplicado em infraestrutura, em segurança, em educação, em saúde, né? Então, operações como essa de hoje tendem, né, a trazer à tona ações, condutas que nos atingem a absolutamente todos indistintamente. A Delegacia de Combate à Corrupção, instituída pela Polícia Civil em Santa Catarina, ela é pioneira e ela é uma ação inovadora da nossa instituição. Tem demonstrado reiteradamente, né, a importância dessas ações, né, e não só na repressão, mas também na prevenção. O sujeito que está pensando, né, em desviar recursos públicos, quando vê uma operação deflagrada como essa de hoje, como uma operação deflagrada na última sexta-feira, que envolve, né, agentes públicos, agentes políticos, tende, né, como regra, a repensar as suas ações. As ações de combate à corrupção são uma prioridade para a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, né? O nosso delegado-geral, Ulisses Gabriel, egresso aqui da região sul, foi inclusive delegado regional aqui em Tubarão, tem recebido todo o apoio, né, da nossa
a estrutura. Fazer gestão é adotar prioridades. Vocês sabem, né? O cobertor é sempre curto para a polícia. Falta efetivo para que a gente possa prestar um serviço ainda mais efetivo à nossa população, mas, né, as delegacias de combate à corrupção têm recebido todo o apoio do delegado-geral, do secretário, né, do agora secretário de Segurança Pública e do próprio governador do Estado. Então, né, dizer aos senhores da importância, do significado que é da delegacia de combate à corrupção da 2ª região, né, aqui em Tubarão, deflagrar uma operação como essa e atingir, né, desvio de recursos que podem chegar à ordem de 30 milhões de reais. Né? Então, agradecer e parabenizar a equipe coordenada pelo Dr. Ricardo Keleter, né, que não mediram esforços, né, que designaram talentos, horas de trabalho, de esforço. Né? Não é fácil fazer investigação como essa. Né? Fazer o nosso reconhecimento também ao apoio, né, do Ministério Público e do Poder Judiciário locais no recebimento das nossas peças e eventualmente no deferimento das medidas cautelares. De nossa parte, né, a DEIC reitera o seu compromisso com as grandes operações de âmbito estadual, né, e sempre que elas ocorrerem nós estaremos presentes, né, conforme determinação do nosso delegado-geral, cumprindo as nossas atribuições e mostrando, né, a importância, o significado e a prioridade que ações como essa têm para a Polícia Civil do Estado. Por parte da Coordenadoria Estadual de Combate à Corrupção, a SECOR, que é vinculado diretamente à DEIC, a gente tem trabalhado para dar suporte e apoio às 6 delegacias de combate à corrupção que existem no Estado. Né? Então, não é só Tubarão, todas elas têm sido apoiadas e a gente tem conseguido, por parte da Delegacia Geral, essa compreensão de apoio no sentido de aumentar efetivo, né, dentro do possível, óbvio. Equipamentos também, né, e toda a estrutura que é possível dar para o pessoal para que eles produzam trabalhos como esse. Com conhecimento de causa, por ter trabalhado aqui em Tubarão, na 2ª DECOR, um pouquinho antes do colega, tive acesso a essa investigação também e sei da importância e da complexidade que é uma investigação como essa. A gente viu que isso é muito difícil de ser feito, uma investigação tão grande assim, com tantos envolvidos, e tenho certeza que o trabalho que está sendo feito aqui é excelente. Reiterando o que o Dr. Reis e o Dr. Gustavo falaram, fica aqui o nosso agradecimento, nosso apoio por toda a dedicação e apoio que os senhores têm nos dado para que a gente possa estar desenvolvendo esse tipo de trabalho de maneira efetiva. E falando um pouco da investigação, sem poder adentrar muito no mérito dela em si, essa investigação iniciou em 2021, quando o Dr. Gustavo aqui estava, junto com a equipe, passando a analisar contratos com prefeituras aqui da região sul desde 2017 até agora o ano de 2022. Alguns desses contratos ainda estão vigentes. Esses contratos foram fruto de um recebimento por um grupo de empresários de aproximadamente 30 milhões de reais, como o Dr. Reis falou, que inicialmente passaram a se dedicar para ganhar licitações voltadas à parte de setor de iluminação dos municípios. No entanto, a gente começou a constatar também que eles passaram a migrar para outros tipos de contratos, se valendo então desse ímpeto de ganhar contratos com a administração, como por exemplo o contrato para fornecimento de madeira, tinta, embora não fosse abarcado inicialmente pela atividade fim deles, como também sementes agrícolas. E aí se identificou um grupo de empresários voltada para fraudar o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios. Se analisaram-se 51 contratos aproximadamente, editais de licitação. E esse grupo, de maneira deliberada, então eles estavam ali de maneira reiterada, fraudando o caráter competitivo, dando muitas vezes lance de cobertura um para o outro, a fim de afastar os demais concorrentes. A gente também tem algumas situações pontuais que demonstram que eles
fraudam a entrega do tipo de serviço. Tá? Primeiro eles ganham uma licitação e posteriormente eles fraudam a entrega daquele serviço ou daquele produto com a administração, gerando assim um prejuízo direto ao erário. A investigação agora, no dia de hoje, nós contamos com aproximadamente 87 policiais civis, mais o pessoal da Polícia Científica, apreendido em torno de R$320 mil em dinheiro em espécie, mais cheques que somam aproximadamente 7 milhões, documentos, dispositivos eletrônicos, e agora a gente vai fazer vamos apurar de maneira individualizada todos esses documentos foram apreendidos, para a partir daí dar andamento da investigação e ver se eventualmente tem participação de outras pessoas ou não. Os interrogatórios serão provavelmente agora no período da tarde, outras pessoas serão ouvidas também, e essas diligências se objetivam no dia de hoje a corroborar tudo aquilo que já vinha sendo investigado então desde 2021. Certo. Está aberto para pergunta? Doutor Gustavo. Só quero fazer mais uma observação, senhores. A cidade de Tubarão, né, recentemente foi objeto de uma operação do GAECO, né, Mensageiro, que prendeu, sei lá, 15, 16 prefeitos no estado. E agora essa nova operação aqui na região. Né. Recentemente nós estivemos em Israel, né, uma comitiva de membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e da própria Polícia Civil. E lá, num determinado momento, né, numa das palestras, uma senhora que era membro do Ministério das Relações Exteriores de Israel, né, disse que o sul do país tinha tendências antissemitistas. Né, e na hora ela foi contestada, né, no seguinte sentido: não é que o sul do país tem esse tipo de conduta. O que acontece é que lá nós fazemos a repressão. Nós investigamos, nós localizamos esses indivíduos e nós fazemos as prisões. Diferente de outros lugares do país, onde isso acontece e não é reprimido, então, como não sai na mídia, é como se o local não tivesse esse tipo de conduta. Né? Faço essa analogia à cidade de Tubarão. Ordeira, de povo trabalhador, de gente honesta, e que diariamente, né, deve se orgulhar da polícia que tem por fazer esse tipo de investigação. A cidade de Tubarão deve servir como exemplo para outras cidades do estado no que tange a repressão a esse tipo de conduta. O que eu vejo na cidade de Tubarão é uma intolerância à corrupção. É por isso que vocês estão vendo esse número expressivo de ações de combate à corrupção. Porque aqui não se admite esse tipo de conduta. É essa impressão que Tubarão passa para o resto do estado e que, na minha concepção, deve ser copiada. Né? Tubarão deve se orgulhar da polícia que tem, dos agentes públicos que tem, que fazem esse tipo de repressão. Membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, que sentam a caneta, né? Que deferem esses mandatos, que deflagram operações e que não admitem esse tipo de coisa aqui. Então, orgulhem-se do povo e da polícia que Tubarão tem. É isso. Muito bem. Meu nome é Fabiano, sou jornalista Só um pouquinho também. Pois não? Vai dar mais um complemento que a gente está gravando para o resto dos casos. Ok. Stephanie também lembrou ali, é importante ressaltar que no dia de hoje, então, nós cumprimos 27 mandatos de busca e apreensão e, dentre esses alvos, além de mais 6 prisões temporárias, que duram, a princípio, duram 5 dias. Vamos averiguar a necessidade de prorrogação e também de representação por outras medidas cautelares. Pode ir. Posso? Muito bem. Meu nome é Fabiano, sou jornalista da Revista Única, Tubarão. A operação de hoje ela atingiu 4 municípios aqui na nossa região e investiga um suposto, né, envolvimento aí em fraudes, em processos licitatórios no que diz respeito à iluminação pública. As prefeituras também estão sendo investigadas nesse caso, os entes públicos
tem envolvimento nessa ação? Fabiano, o que ocorre? As diligências do dia de hoje se resumiram aos empresários, que pelo que a gente constatou até o momento, estão de maneira deliberada entre eles para fraudar o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios. As buscas nos entes públicos se fizeram necessárias em função de apreender esses procedimentos na íntegra, para que a gente possa avaliar. Então, nesse momento, como falei, as investigações se restringem aos empresários. Porém, é possível complementar que a experiência nos mostra que, em linhas gerais, em casos gerais, independentes, tubarão ou não, delitos dessa estirpe, com esse modus operandi, dificilmente é concretizado sem a participação de agente público, seja ele agente de carreira ou político. Então, é de se esperar que a investigação possa evoluir para essas classes também. Só para dizer, Vera Mendonça, Rádio Jovem Pan, foram 6 prisões, eles foram presos onde e quem são eles? Tubarão, pelo que eu me recordo, todos em Tubarão, eles são os empresários dessas empresas que estavam ali de maneira associada, a princípio, para cometer esses delitos nos entes municipais. A empresa pode ser divulgada o nome? Pela Polícia Civil, por hora, eu não vejo necessidade. Qual é a empresa? Oi? Qual foi a empresa? Então, por hora, a gente, de maneira genérica, Tá. são Sem 6 citar- empresários. 6 Isso. empresários. Esses nomes não serão divulgados? Pela Polícia Civil, não. A vontade de mudar, agora à tarde, eles, nesse momento, eles foram conduzidos, presos preventivamente, e serão ouvidos agora à tarde, conforme o delegado, o doutor falou. Serão interrogados agora, passarão ali pelo exame de corpo de delito e encaminhamento ao sistema prisional e também para a realização de audiência de custódia. Eles ficaram detidos, então. Sim. Ficaram detidos. Tem prazo até como é que acontece? Para encaminhamento para o Isso. sistema prisional, Uhum. nós vamos dar ali o encaminhamento nas diligências necessárias para o quanto antes estar dando esse encaminhamento deles ao sistema prisional. Enquanto isso, eles ficam detidos. É isso. Qual é a classificação da prisão que foi oferecida? Temporária, preventiva? Temporário. Temporária? Deixa eu fazer uma pergunta. Danilo, Rádio Litoral. Eu gostaria de perguntar para o doutor Daniel o seguinte: o senhor tem consciência, nós estamos ainda vivendo o eco aí da Operação Mensageiro. Os senhores têm consciência de que esta operação acaba se confundindo com a Operação Mensageiro e confundindo até as pessoas que já envolvem também o pessoal que está na Operação Mensageiro, imaginando que haja envolvimento deles neste caso também. As informações, obviamente, constam de procedimentos distintos, né? O contraditório e a ampla defesa se dará em ambos, né? O que eu gostaria de frisar é justamente isso, né? Tanto o Ministério Público, através das operações eventualmente deflagradas pelo GAECO, né? Quanto as operações deflagradas pela Polícia Civil através da DECOR, tem o mesmo objetivo, né? O nosso norte é o mesmo, né? A repressão a esse tipo de delito, né? Na sexta-feira nós deflagramos uma operação, né, da DECOR DEIC, né, da Delegacia de Combate à Corrupção da DEIC, com atribuição no Estado, no âmbito da Grande Florianópolis, né? Há outras que certamente vão ocorrer durante o ano em outras regiões do Estado, né? Nós estamos em Tubarão hoje porque a operação aqui estava madura, né, e os mandatos foram expedidos. Mas são operações distintas, né? Tanto que os fatos não se confundem, né? Muito embora a gente possa, né, eventualmente identificar indivíduos que estão relacionados nas duas operações. Mas de qualquer forma, né, o recado que se dá é esse, né, de que a região não tolera, né? E todas as vezes que isso acontecer, nós aqui estaremos de volta. Quer dizer que no momento não há nenhuma confirmação de envolvimento de agentes públicos. Nesse momento, não. Não, né? Até que ponto pode no caso, seguir a operação, porque agora vocês, a primeiro momento, como disse o delegado, são os empresários, mas automaticamente eles passavam por licitações, né, dessas prefeituras.
pode ter algum indício de ligação de pessoas ligadas às prefeituras também nessa questão, não só o gestor, no caso o prefeito, mas pessoas ligadas ao setor de licitação? A investigação agora, através da análise de todos os documentos que foram coletados no dia de hoje, juntamente com tudo aquilo que foi produzido desde 2021. Nós vamos confrontar essas informações para ver se tem a participação, tentar individualizar a conduta, se existir de algum agente político ou não. Por hora, no dia de hoje, se restringe, como já dito, aos empresários. Obrigado, Rafael Bica, do Grupo Líder. A gente recebeu, acho que todo mundo recebeu algumas imagens de ações da polícia em Laguna, que a princípio não estaria nesses municípios relacionados à investigação. Dá para confirmar que Pescaria Brava, Jaguaruna, Tubarão e Capivari são os municípios onde as empresas atuam ou pode haver em outros municípios nesse momento? No dia de hoje, se direcionou a esses 4 municípios. Esses 4 municípios. São contratos que estão vigentes ainda ou contratos antigos? E seriam uma prestação de serviço e fornecimento de materiais também? Tem contratos antigos, desde 2017, no entanto, os contratos de 2022, alguns deles ainda se encontram vigentes. Você falou que Tanto mão de obra, 320 Mão de obra e... Você falou que tem 320 mil reais foi pego em espécie, é isso, né? Cheques, em torno de 7 milhões, dispositivos. Tudo isso foi numa empresa só? Não. Os valores divididos em 2 alvos, certo? E os dispositivos de informática, documentos, de modo geral. Porque houveram buscas tanto em residências quanto em empresas. Empresas. Por isso de Laguna também, uma das residências era lá. Então não é o caso da prefeitura de Laguna, é só um endereço. Esse dinheiro estava na empresa ou na residência? Residência. Residência. Inclusive a empresa que presta a manutenção da iluminação pública em Tubarão? Por hora não tem o porquê divulgar o nome da empresa. Até porque Tubarão é dividido em cooperativas, né? Não é só uma prestadora. Né? Mais alguma pergunta? Delegado, David da NSC, para a gente entender como que funcionava na prática esse esquema, vocês já conseguiram apurar, mapear como é que eles faziam para vencer esse processo licitatório? Como que era esse esquema das empresas? Se observou que em cada município ocorria de determinada forma. Em Capivari, por exemplo, eles se valiam de propostas coberturas, dando um lance em cima do outro, se valiam de empresas em nome de terceiros, para assim afastar os demais competidores do procedimento licitatório e eles saírem vencedores entre aquele grupo de empresários. É chamada panelinha? Vulgarmente pode ser. Hoje foi a questão da iluminação pública, né? Poderemos ter, ou já está sendo apurada uma outra pasta, uma outra área aqui do município que vocês já estão investigando, ou por enquanto é isso? Iluminação pública. Mais alguma pergunta, pessoal? Tudo certo? Obrigada, agradecemos a presença de todos, viu?